Fala pessoal, boa tarde. Estou começando aqui a minha live sobre distopias. Estou entrando um pouquinho antes aqui porque eu sou meio tiozão, sou meio barbeiro aqui nessa coisa de internet. Então eu estou entrando aqui com um pouquinho de antecedência para poder fazer uma live bacana para a gente, tá bom? Eu vou aqui mandar o convite para a Bruna Torlai. Estou mandando aqui o convite para ela. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Nina. Boa tarde, Priscila. Tudo bem, pessoal? O pessoal está chegando aqui. Vocês estão me ouvindo bem? O som está bom? A imagem está boa? Quer saber se está tudo certinho? Para a gente poder começar a nossa live. Eu não sei se eu contei para vocês já. Esperando a pessoa está chegando aqui. A Débora. Paulo Souza Júnior. Flávio Quental. Pedro Marconcini. Priscila Ananias. Está tudo certinho, pessoal? Um pouquinho de eco. Eu estou aqui num lugar meio improvisado, porque todos os estúdios aqui no BSN estão ocupados. Agora estou num lugar um pouquinho improvisado. Mas vocês estão conseguindo me ouvir bem, né? Estão conseguindo me ouvir bem? Respondam aqui no chat. Como dizia o Olavo, né? Respondam no chat. E eu comecei um pouquinho mais cedo hoje para a gente já se... a gente já ir conversando. Pessoal, eu acabei de entregar para a editora agora um pequeno livro, um livro da série, daquela coleção O Mínimo, do SEDET, que é a coleção O Mínimo, que tem títulos muito interessantes, né? Tem O Mínimo sobre anarcocapitalismo, do meu amigo Paulo Cogos. Tem o Mínimo sobre economia, do Rodrigo Constantino. O Mínimo sobre homeschooling, da Isabelle Monteiro. O Mínimo sobre a queda da Europa, do meu amigo e colega de BSN, Brás Oscar. A Sueli já entrou. Oi, Sueli, você está aí? Que bom te ver por aqui. Beleza, pessoal? Então, eu acabei de escrever, de enviar para a editora agora O Mínimo sobre as distopias. Então, esse livro fala sobre as grandes distopias do nosso tempo. O que são distopias? As distopias são um gênero literário que surgiu no século XX, que descrevem sociedades do futuro, em que as pessoas vivem sob opressão, vivem em regimes totalitários que acabam com a liberdade, acabam com aquilo que há de mais básico no ser humano, né? Que é a sua liberdade, o seu direito à vida, o seu direito à liberdade, o seu direito à propriedade, tudo aquilo que há de mais importante. Esses livros, como os três grandes, os mais famosos livros do gênero distopia, são 1984, do George Orwell, o livro Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, e Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. Mas eu também falo de outros livros, e daqueles dois que eu considero os principais, assim, os mais importantes livros do gênero distópico, que são exatamente a primeira distopia, que foi escrita em 1907
por um padre católico chamado Robert Hugh Benson. É uma obra-prima chamada O Senhor do Mundo. E também um livro que está sendo lançado agora pelo Sétimo Selo, Moscou 1979, de Eric Van Ledit. Olha, é uma maravilha de livro, 1979. O livro do Eric, é um casal, na verdade, que escreveu, um casal austríaco, Eric e Christiane von Knetzledin. O nome é complicado, mas o livro é sensacional. Eric von Knetzledin, que, aliás, era um escritor austríaco, católico, que escreveu vários livros importantes para o conservadorismo, para o movimento conservador. Inclusive, um deles é o Igualdade ou Liberdade, um livro bastante interessante. E eles escreveram, então, essa distopia que eu chamo de distopia cristã, juntamente com O Senhor do Mundo. Então, são livros aí bem interessantes que vocês vão poder conhecer um pouco melhor nesse livro, que é uma espécie de guia para as distopias do nosso tempo. Vamos lá? Vamos ver quem está chegando aqui. Rosângela, eu mandei o convite para a Bruna. Vamos ver se ela já está entrando. Aqui. Eu vou conversar com a Bruna aqui, ver se ela já está a postos. Vou conversar um pouco com a Bruna aqui. Oi, Bruna. Então, vocês... E eu vou, essa semana, eu vou dar uma aula gratuita, uma masterclass gratuita, sobre A Revolução dos Bichos, que é um livro do George Orwell, o mesmo autor, de 1984. A Revolução dos Bichos, cujo título original é Animal Farm, a gente pode considerar como uma fábula distópica. Fábula distópica. Aqui o Cláudio estava tentando falar comigo aqui. Cláudio... Está entrando bastante gente aqui, porque agora já estamos no horário da live, falando sobre as distopias, né? Então, como é que a gente poderia definir o gênero das distopias? Eu defino assim, é um gênero literário que fala sobre as sociedades futuras conduzidas por governos totalitários. E as distopias têm algumas características principais. Uma das principais características... A Bruna entrou? Opa! Oi, Bruna! Tudo bem? Vou colocar você aqui, Bruna. Agora sim. Agora a Bruna está... Bruna... Oi, Paulo, tudo bem? Oi, Bruna, tudo bem? Tudo certo? Falar, descrever distopia. Você está bem? Tudo Tudo na ótimo. paz? Tudo bem. Que bom. Muito obrigado por aceitar meu convite, Bruna. A gente estava conversando com o pessoal aqui, é realmente um prazer com você. E eu estou falando que nós acabamos de... Você terminou já o seu livro O mínimo sobre o sobre Platão? Eu entreguei no último dia de fevereiro, antes do Tom vir até minha casa com um chicote, assim, porque o Tom... Tinha falado para ele que eu ia entregar até o final de janeiro, eu entreguei no final de fevereiro, né? Bruna,
Sinta-se tranquila, porque aconteceu a mesma coisa comigo. Então, assim, Oi? Acho que está cortando um pouquinho. para cumprir, eu acho que eu teria enrolado mais um mês colocando notinha ali, um detalhe aqui, um detalhe ali. Certo. Olha, Bruna, você fique tranquila. Você está me ouvindo bem? Está me vendo bem? Tudo certinho? Tá. Está cortando um pouquinho o seu som. Eu não sei. Sim, Instagram é sempre assim, nunca certo. Nunca é 100%, né? Mas então, Bruna, você pode ficar tranquila, porque eu também atrasei, viu? O Thomas ficou em cima de mim também com um chicote. E eu consegui. E aí eu falei, eu tenho que fazer uma imersão. E aí eu, contando com a colaboração da minha querida esposa, Rosângela, ela fez assim, ela me deixou uma semana trancado. Assim, eu tirei uma folga do BSM, fiquei, mergulhei e consegui terminar o livro. Das distopias. Só assim. Mas eu queria começar exatamente por aí, Bruno. Porque na, na análise que eu fiz sobre as distopias, né, e como eu estava comentando com o pessoal aqui, nós temos aquelas distopias que são as mais famosas, né? As três mais famosas, naturalmente, são 1984, Admirável Mundo Novo e Fahrenheit 451. Essas três são as mais famosas, digamos, a trindade do gênero, né? Mas existem outras distopias muito importantes também, como O Senhor do Mundo, que eu acho que é espetacular, Eu importantíssimo. recebi outro dia, saiu pela Avisrara agora, eu acho que aqui até. Eu tô com um pouco de medo de que eu pus. Ela tá aqui, ó, tá aqui na minha frente. Eu fiquei meio assim, falei, ixi, achei, quer ver? É da Avisrara. Eles me enviaram, eu não li ainda, Paulo. Essa edição, eu recomendo que você... também tem a edição da Sétimo Selo, né? Que Legal. tem, que é a tradução do Ronald Robinson. Ah, deve ser melhor. Não, mas essa tá boa também, viu? Essa daí tá boa também. E tem um prefácio do Eduardo Levi, Tá. que é bem interessante, nessa edição da Aves Rara. As duas são muito boas, então pode ler sem problema. E existem outras distopias, mas eu estava conversando com você, né? Quando eu estava escrevendo o livro ainda, a gente trocou umas ideias, né? Você estava escrevendo o seu e eu estava escrevendo o meu. A gente trocou umas ideias, tal. Você gravou alguns áudios para mim, como lembra? Você falando sobre, né, a questão Das utopias, etc. Né? Se a República não é a matriz das utopias, aquela história. Exatamente. Então, bom, existe uma relação muito direta, uma relação direta entre a utopia e a distopia. E eu digo no meu livro o seguinte, que a distopia, ela é a utopia que chegou ao poder. Essa é uma não sei se você concorda com essa afirmação, mas eu acho que é basicamente isso. Oi? Que foram escritas, eu me pergunto isso, se as utopias que a gente tem realmente foram escritas como planos, sabe? Mas você diz que as distopias são a utopia que chegou ao poder, é do ponto de vista geral, né? Das utopias, assim, nem as utopias políticas mesmo, né? Realmente, quando Sim. chegam ao poder. E sempre isso mesmo, as utopias elas são mesmo a inspiração é sempre essa, né? São as utopias. Mas é um gênero. Porque... Eu não gosto muito de distopia. Eu assim, me deprime um pouco. Eu não sei. Eu até te parabenizo por ter escrito a respeito, porque é sempre uma visão do inferno, né? É sempre um livro que te leva para o inferno. Né? Pois é. É isso que eu queria conversar com você aqui. Primeiro, desfazer esse engano que existe sobre as utopias, né? Colocando, assim, como a primeira das utopias, isso é uma coisa que
você ouve falar muito aí. Não, a primeira utopia foi a República de Platão. Isso é uma grande besteira e essa besteira, né, esse equívoco, né, esse engano, na verdade não é equívoco, né, é um engano, na verdade, provocado pelos autores iluministas, né, que viram na República de Platão um modelo utópico, né, quando na verdade o Platão estava tratando da alma, né? Alô, acho que caiu, Sabe Bruna. que eu tô te vendo, mas aqui tá travado para mim. Não sei se o som também tá travado. O som eu estou conseguindo ouvir agora. A minha imagem tá congelada. Eu tô vendo minha imagem congelada. Mas enfim. Você consegue ouvir o som, Paulo? Estou ouvindo você. Estou Então ouvindo você. congelou numa fisionomia tão absurda. Acho que as pessoas podem suportar, assim, até travar. A República é muito difícil, é um livro muito difícil. Você precisa de muita sensibilidade poética, muita educação literária, porque todos os livros do Platão são muito ricos, todos os diálogos, né? Todas as obras do Platão são muito. E a República é um concentrado de todas elas. Tanto que no momento atual, agora, eu estou dando as aulas sobre a República do meu curso sobre Platão. São 5 aulas. Eu dei já 4, falta uma só, dos livros 9 e 10. E a cada aula, eu acabo gastando pelo menos os primeiros 30 minutos falando sobre por que tais livros podem gerar equívocos e equívocos com base em quê. E eu acabo dando aula de interpretação, sabe? Porque as pessoas não se dão conta que você distorce uma obra se você a lê com seus parcos recursos, se ela está muito acima do seu alcance. Então, assim, sempre que você está diante de algo que te causa confusão, é melhor você ver se você tem realmente as habilidades necessárias para compreender aquela obra, né? E é isso que aconteceu com a República ao longo da história, né? É um livro que ele é de uma riqueza absurda, mas se você não conhece Platão de maneira razoável, não tem uma ideia dos outros diálogos, é muito difícil você entrar direto na República. E a ideia mais superficial que você tem ali é que o Sócrates está criando uma cidade ideal para dizer como deve ser o mundo. Essa é uma ideia superficial que alguém pode capturar na República, né? Agora, quando você compreende o texto com profundidade, você ri dessa interpretação, né? Você vê que a coisa vai muito mais além. E esse paralelo entre alma e cidade, ele existe porque para Platão, e essa é o cerne da ideia, da noção política de Platão, é que o fenômeno político está sempre fundamentado na alma humana, no caráter humano. Por isso que ele tem aquela analogia entre o homem e a cidade, entre os tipos de caráter, as inclinações da alma e as formas de governo. Por isso que ele faz essa analogia ao longo do tempo, que ele analisa a cidade como uma lupa sobre o homem, sobre uma alma, né? Você põe uma lupa em cima da alma, que é que você vê em maior escala a cidade. Então, enfim, tem que compreender que a República é muito mais sobre educação, né? Formação da alma. E alguns iluministas até entenderam isso muito bem, mas os positivistas não conseguem entender a República, porque eles não têm educação literária. E a República é uma obra de arte, né? Você precisa de um pouquinho de sensibilidade para compreender. Não dá para ler como um livro não dá para ler como o Leviatã do Hobbes, né? Que realmente é um livro de teoria política, é um pouquinho diferente. Então é isso, né? Se deve muito mais ao despreparo. O Popper é um despreparado, ele não consegue entender Platão, ele é muito raso filosoficamente. Eu sei que eu conheço, já dei muita aula de filosofia da ciência. Os textos do Popper, eles servem no máximo para explicar ali a filosofia da ciência segundo a visão positivista, mas ele não vai muito além disso, entendeu? Então, os textos políticos do Popper são bem ruins, a profundidade de um Pires. E aí é óbvio, né? Platão, que tem uma profundidade absurda, que até hoje nos faz pensar, imagina, o cara não capta, né? E aí o pessoal acaba comprando essas análises rasas porque elas são mais fáceis e tal. Mas, enfim, voltando ao tema das utopias, Paulo. Agora, acho que, Bruna, eu vou pedir para você sair e entrar de novo. Pode ser? Pode? Deixa eu ver como é que eu... Acho que é melhor, porque aí a gente... Acho que fica melhor. Vou mandar um convite.
convite aqui para a Bruna de novo. A Bruna Torlai estava no meio de uma belíssima explicação aqui sobre a República de Platão, que é erroneamente, olha só, ela já está aí. Olá, agora deu certo? Sim, parece que tá bom. Vamos lá. Agora tá bom. Então, viu, Bruna, um dos livros que me fizeram muito mal na vida, porque as pessoas precisam saber disso também. Existem livros que representam descaminhos, né? Se você não está preparado, se você não tem experiência de vida, se você não tem uma vida intelectual, né? Um horizonte intelectual, e você lê determinados livros, eles representam verdadeiros descaminhos. É como, por exemplo, pegar e entregar um manifesto comunista para um jovem de 18 anos. Entendeu? Você não acha? Exato. É isso que eu estou falando. As interpretações equivocadas, elas se vêm do despreparo. Agora, ninguém vai dizer que o Popper é despreparado no Brasil, né? Porque o Popper aqui no Brasil ele é vendido como um grande intérprete. Então, esse livro que a Bruna está se referindo se chama A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, em que é um livro que ele tenta, digamos assim, desconstruir o Platão, né? Dizendo que Platão foi o inventor do totalitarismo moderno. Basicamente é isso. E assim, você sabe que hoje em dia eu compreendo o Popper, eu não tenho raiva dele, porque eu penso assim, o cara é um liberal, vai, positivista lógico, que já tem aquela profundidade, né, dessa espessura aqui da minha mão. Positivistas lógicos são muito pouco, não tem profundidade, não tem metafísica, né, no positivismo lógico, só tem lógica. Então é um nominalismo piorado, né, o positivismo lógico. Então, assim, o cara tem ali aquela base metafísica zero. Sem metafísica você não consegue, Platão. Você não tem uma capacidade de abstração elevada, você não aguenta. E aí, ao mesmo tempo, o cara acaba de ver a experiência do totalitarismo. Aí ele pega e vai ver lá a cidade do Sócrates, dizendo que os guardiões têm que viver em comunidade de bens, o cara pira, né? Então, assim, acho que a gente consegue até entender o Popper pelo contexto, pelo tipo de formação que ele tem. E pelo contexto em que ele estava, eu até compreendo, sabe? A gente só precisa explicar isso para as pessoas, né? O Eric Wegelin, assim, execrava o Popper, assim, era uma coisa... Ele achava que era um... Assim, meu Deus, as cartas dele, pelas cartas dele, a visão que ele tinha do Popper era, assim, uma coisa, assim, assustadora. Oi? Isso mesmo, mas isso é um problema todo filósofo que é parecido, que tem essa visão epistemológica, né? Que não dá nem falar em metafísica. Tipo, parecido com o nominalismo, e o positivismo lógico é um caso, não vai conseguir ler os grandes metafísicos, que são, na verdade, os pilares da filosofia. Não consegue. Então, acho que ele não conseguia ler. Nem Aristóteles, Então, né? mas o que eu estava falando, que eu falo no meu livro, primeiro eu cito esse equívoco até, né, esse equívoco muito grande que existe em relação ao Platão. Depois eu venho a falar da primeira vez em que a palavra utopia foi usada. Que a primeira vez em que a palavra utopia foi usada foi na obra do Thomas Morris. É um registro que se tem, né? Que é de Olá, pessoal, estamos de volta aqui. Tivemos um problema técnico, me desculpem. Vamos retornando aqui. Bruna, já te convidei de novo, viu? Bruna?
Bruna, você está aí? Acho que agora ela vem. Ah, que Oh, susto, Paulo. Bruna, que Sozinha. vergonha, né? Cadê o Paulo? Vamos lá, retomando. Não estou te ouvindo bem, Bruno. Não? E agora? Deixa eu aumentar aqui um pouco. Também não? Ainda não? Agora sim, agora Ah, sim. então Desculpa aí o problema técnico, viu? imagina. Um pouco que a audiência continua. Eu ia, eu ia fazer o nosso estúdio aqui, mas você está ocupado, né? Nesse momento, pessoal lá. É, mas, Bruna, eu queria falar uma coisa com você. Eu sempre converso com o meu amigo Ivan Kleber. O Ivan é repórter, é um excelente repórter que mora lá em Londres, né? E todos os dias ele me passa notícias sobre o que está acontecendo na sociedade britânica hoje. Você tem visto, né? Você lê o BSM, você sabe. Então, todo dia alguma notícia distópica. Eu até brinco com ele que as nossas conversas são o seguinte: a distopia nossa de cada dia. Quer dizer, aquilo que aparecia nos enredos literários do Orwell, do Huxley, do, do Bradbury e tal, e do Benson, né, que é o autor do Senhor do Mundo, eles estão se tornando realidade. Eu listei algumas características aqui da sociedade distópica que é descrita nessas obras. E eu queria saber se você concorda com essas características, se você acha que é isso mesmo, e se você tem visto essas coisas no nosso dia a dia. Olha só o que as distopias mostram. Mostram uma sociedade administrada, sociedade de controle dos indivíduos. Estado policial, ou seja, o Estado interferindo na, nos pormenores da vida de cada um de nós. Estado que te vigia o tempo todo, que está atrás, quer saber o que você fez o tempo todo. Tecnologia usada contra o homem. A tecnologia sendo usada para oprimir as pessoas. Uhum. Isso eu acho, talvez seja a característica mais importante. Controle e manipulação da linguagem. Ou seja, Essa é o que escarada, né? o que pode ser dito e o que não pode ser dito. E aí outras coisas. Controle da natalidade, ausência de liberdade, coletivismo, materialismo, né? E a criação de um partido-estado. Ou seja, uma coisa que, ao mesmo tempo, um partido tem todo aquele, né, aquele compromisso com uma ideologia oficial, né? E ele tem também a força do Estado para impor esse projeto de mundo sobre as pessoas. Isso é constante nas distopias e nós estamos vendo isso acontecer hoje. Eu queria começar pela nova língua, pelo controle e manipulação da linguagem. Nós vemos isso acontecer o tempo todo hoje, não é verdade, Bruno? Sim, sim. Mas e todos os níveis, né? Eu me lembro muito bem que, por exemplo, até na formação universitária que a gente já é, digamos assim, condicionado a usar certas fórmulas, o excessivo uso da impessoalidade, assim. Você tem uma série de mecanismos que você consegue ir condicionando as pessoas, até com níveis de inteligência altos, a irem aderindo a esses esquemas de redução, a esses esquemas que, na verdade, reduzem a capacidade de raciocínio. Né? Porque se você vai colocando uma pessoa o tempo todo num espartilho linguístico, qual vai ser o condicionamento dela? Em vez de ela dominar a linguagem para expandi-la e assim conseguir, digamos assim, trazer não novos aspectos, mas uma compreensão expressa de uma outra maneira do real, em vez disso acontecer, ela vai se tornar cada vez mais incapaz de ler o mundo.
Então, quando você reduz não apenas as palavras mesmo, no vocabulário, mas quando você condiciona a pessoa a não procurar ter habilidade poética, e habilidade poética você domina a língua a tal ponto que ela é um organismo vivo, a língua você vai ampliando ela. Quando você condiciona para o movimento contrário, você diminui a capacidade que as pessoas têm de interpretar e de pensar também, de refletir, porque o material que nós temos para verbalizar o pensamento é a linguagem, né? Então você reduz a linguagem, o exercício do pensamento fica difícil. Então é um mecanismo muito bom de controle social, porque para você ter controle das pessoas, você precisa emburrecê-las, né? E enquanto houver domínio da linguagem, você não vai ter pessoas burras no nível em que aqueles que desejam o controle querem. Né? Quem domina a linguagem não é dominado politicamente por nenhum tipo de esquema redutor. Né? Então, esse da linguagem é o mais flagrante. Mas ainda assim, isso acontece como um movimento de massa, de pessoas muito preguiçosas, né? Porque uma consciência que não se dobra, mesmo no interior de uma sociedade distópica, ela vai, digamos assim, continuar olhando o que está acontecendo. E o que é interessante é que a gente pode estar na pior distopia possível, mas enquanto nós tivermos capacidade de descrever o inferno no qual nós estamos inseridos, você percebe que a distopia não se efetuou completamente, né? Ela é sempre uma tentativa. Então, assim, é isso que eu acho interessante também, esse paradoxo, né? Porque enquanto a gente for capaz de entender que estamos numa distopia, significa que ela não venceu. Que a gente está aqui ainda sendo capaz de olhar ela de fora. Mas, isso que você falou sobre a linguagem, concordo plenamente. O Aristóteles dizia que nada chega à inteligência sem passar antes pela imaginação. E como é que você desenvolve a sua imaginação? Então, e como é que você desenvolve a sua imaginação? Por meio das grandes obras literárias. As obras literárias, elas é que te dão a linguagem para descrever esse mundo. Porque uma coisa que o professor Olavo falava sempre, né? O horror indizível, o sofrimento indizível é muito pior do que o sofrimento dizível. Se você pode expressar aquilo que você está vivendo, se você pode, de alguma maneira, descrever aquilo que você está vivendo, como o Boécio fez na Consolação da Filosofia, de tortura e outra. Estava preso e escreveu um livro, A Consolação da Filosofia, entre uma sessão de tortura. Então, o horror indizível, aquele que você não pode falar nada, é muito pior, né? E de certa maneira, a existência das obras, de obras como 1984, Admirável Mundo Novo, Fahrenheit 5.1, ela diz o seguinte, ela está mostrando o seguinte: o horror ainda é dizível. Você pode evitar, né, que isso aconteça se você pudesse expressar. Agora, para isso, você precisa falar a língua da literatura superior e não a língua da mídia. Isso. Né? Porque se você deixa de falar, se você deixa de utilizar a linguagem da alta cultura, a linguagem dos grandes escritores, dos grandes poetas, que descrevem a realidade de uma maneira integral, se você deixa de utilizar essa, o que substitui isso? É a linguagem da mídia, a linguagem das escolas, né? A linguagem da BNCC, né? Essa que condiciona o pensamento para baixo, né? Não para o alto, porque é isso que ela faz. É a linguagem redutora. O problema não é só a linguagem, são os esquemas embutidos, né? Quando a gente fala de linguagem, só para as pessoas entenderem, não é só redução de palavras, imposição de termos, mas é a maneira como você os usa. É até a estrutura frásica, são os esquemas mentais embutidos nas palavras e nas frases. Porque o problema maior são os esquemas mentais. Como é que você faz com que esquemas mentais entrem na cabeça e recondicionem o comportamento? Justamente fazendo com que algumas expressões vinguem. E aí as pessoas absorvem e
repetem, né? Essa história do que aconteceu na semana passada, o preconceito, você dizer que uma mulher, você me desculpa, eu sou mulher, mulher é só quem tem útero, amiga, né? Você pode se chamar de mulher quando você quiser. Se você não tem útero e você não passa pelo que eu passo, você não sabe o que é lidar com a natureza feminina, não adianta você usar o termo mulher, entendeu? Pode usar quando quiser, não funciona. Então, E aí o Nicolas fez aquele show, o pessoal, por que o pessoal foi para cima? Porque ele rompeu os esquemas mentais que a mídia tenta inculcar, que é preconceituoso você não aceitar chamar de mulher um homem que põe uma peruca. Entendeu? então, ele mostrou com aquela linguagem dele, que é uma linguagem do jovem, né, uma coisa Eu achei ótimo. irreverente, tudo mais. Ótimo. O que ele fez? O que ele fez? Ele mostrou o seguinte: o sujeito que diz que é homem, que nasceu homem, e diz que é mulher, ontologicamente ele não é mulher. E isso quem vai poder me proibir de dizer isso? Quem vai proibir? Está sendo sofisticado, porque você tá usando ontologicamente. Uma vez eu usei a palavra ontologicamente com um colega jornalista, que até se acha conservador. Ele não entendeu a palavra, ele disse, Bruno, esse uso da palavra é um barbarismo medieval da sua parte. Eu parei ali, entendeu? Vamos ficar no mais raso, porque ontologicamente já está muito difícil para o nível do pessoal. Então, assim, biologicamente que seja, entendeu? Vamos ficar no material, o pessoal só vê mundo sensível, ninguém consegue transcender mais. Que seja, vamos ficar no mundo sensível. Que seja na estrutura biológica, meu amigo. Não dá, entendeu? Não dá. Então, assim, funciona. Só que esses esquemas mentais são poderosos, né? Porque eles geram processo, achaque jurídico, essas coisas que a gente conhece também, né? Que são difíceis. Que é a distopia, assim, materializada, né, Paulo? Então, no Admirável Mundo Novo, tem uma passagem que eu acho realmente memorável, que é a seguinte, em que uma pessoa utiliza a palavra mãe, e elas ficam horrorizadas quando alguém pronuncia essa palavra mãe. Assim, elas ficam chocadas com aquilo. É como se fosse uma palavra pornográfica, obscena, a palavra mãe. Eles vivem num mundo em que as mães e os pais, não apenas eles não existem, né? Porque todas as pessoas são bebês de proveta, né? Nascem numa linha de produção. Mas também a palavra mãe, a palavra pai, elas não podem ser pronunciadas, nem a ideia. A ideia de mãe e de pai é uma ideia proibida. Sim. Em Admirável Mundo Novo. Tá. Problema, né? Você tem que tirar ela do vocabulário, mesmo se você quiser manter as pessoas condicionadas àquela realidade imposta, né? Que não é realidade, aquele pesadelo imposto. Mas acontece que isso está ocorrendo agora diante dos nossos olhos. Quer dizer, o Procurador-Geral da República diz que não pode mais ter a palavra mãe nem a palavra pai nos documentos oficiais das pessoas. Sim. E isso é um negócio... E assim, mas o que as pessoas não se tocam é na gradação, né? Começa de pouquinho com a justificativa. Não, mas é para não ofender aqueles que não têm um pai e uma mãe, que é a minoria da minoria, né? É para não ofender aquele. Então, assim, se vem a justificativa sempre boazinha e vai indo na gradação. As pessoas que têm imaginação, elas conseguem ver até onde um negócio sutil desse vai dar. E as pessoas que não têm imaginação chamam aqueles que têm imaginação de conspiratórios. É isso que a gente vive hoje. É até difícil conversar com esse assunto. Porque o pessoal, se você tem imaginação, vão dizer que você está fazendo teoria da conspiração, entendeu? Só porque você consegue ver onde é que a coisa vai chegar. Então, e os autores das distopias, eles poderiam ser chamados de conspiradores hoje. Tranquilo, porque eles viram o que estava acontecendo. O George Orwell, ele viu o que os comunistas fizeram na Guerra Civil Espanhola. Ele viu, ele quase foi morto, inclusive. Sim. Ele quase foi
morto, ele escapou por pouco de ser morto pelos comunistas. Não pelos franquistas, pelos comunistas. Ele viu. Ele era amigo do Arthur Koestler, que viu também os julgamentos de Moscou, os processos de Moscou. Ele viu então acontecer esse tipo de coisa. Ele tinha consciência de que aquilo poderia acontecer. O Robert Hugh Benson, que escreveu O Senhor do Mundo, escreveu em 1907. Veja, em 1907. Ele conhecia a Sociedade Fabiana, que havia sido fundada em 1884, e os planos da Sociedade Fabiana para o mundo. Se você... Né? Uma conspiração aberta. Então não há conspiração aberta aqueles planos. Mas de quando que é a conspiração aberta, Paulo? 1932. Exatamente um ano depois... aliás, um pouco depois da publicação do Admirável Mundo Novo. Mas o Huxley conhecia todo mundo da Sociedade Fabiana. Só que em 1932, o H.G. Wells publicou A Conspiração Aberta. Sim. E a coisa é tão interessante, porque você sabe que no Manifesto Comunista, o Marx e o Engels, eles estabelecem 10 itens principais do programa do Partido Comunista, né, o que deveria ser feito. Aí é muito engraçado, inclusive, citar esses 10 itens, porque é tudo aquilo que está sendo feito hoje, né? Você vê lá, abolição do direito de herança, está sendo feito hoje. Imposto fortemente progressivo, está sendo feito hoje. Quer dizer, tudo que está sendo feito hoje, né? Abolição da propriedade privada, e assim por diante. E você tem os 7 itens também do H.G. Wells na Conspiração Aberta, que são os socialistas fabianos, os inspiradores desse movimento, né, no mundo, que a gente até ontem era chamado de direita, né? Isso aí era direita, até ontem era direita, né? Então, o liberalismo, né, o liberalismo ocidental, o globalismo ocidental, está tudo explicado lá há mais de 80 anos. Está tudo mostrado, escrito, aberto, público, para quem quisesse ver. Então... Sabem que as pessoas não se interessam também, né? Porque a verdade é que a maior parte das pessoas... Eu até entendo isso. Eu acho que a gente tem que ser um pouco mais caridoso também com as pessoas que não entendem. Uhum. Eu me coloco no lugar, eu penso assim, imagina que eu sou pobre. Eu estou 10 horas por dia pensando na sobrevivência. Trabalhar e estar em ameaça, porque eu já tive situações ruins. Aí, que horas que você vai parar para refletir, Paulo? Você já percebeu isso? Porque uma coisa assim, típica dos globalistas é que eles gostam de empobrecer todo mundo. Eles não estão felizes com a classe média tem. Eles querem rebaixar a classe média ao máximo. Porque a classe média, como a gente ainda tem uma margem, a gente ainda pensa, observa, vê o que estão fazendo, o que há de errado com o mundo. A gente consegue ainda olhar e falar o que há de errado com o mundo. Agora, uma grande massa da população que não para refletir ou por não ter tempo. Estou falando das grandes cidades ainda, né? Que a vida é horrível. Você fica horas em trânsito. Tudo é caro. O custo de vida é alto. Você acaba vivendo como um animal para sobrevivência, né? E é muito engraçado que eu me lembro muito claramente que durante o governo Dilma, esse rebaixamento da classe média aconteceu. Então a classe média tomou um baque, o custo de vida aumentou, ela perdeu, inclusive, a capacidade de observar mais o que estava acontecendo, né? Eu acho que se não fosse o Olavo de Carvalho dar aquela abertura, eu não sei se teria um número tão grande de pessoas hoje com capacidade de falar, tá, o caminho é por aqui, vamos, sabe? Eu acho que sem aquilo ali, eu acho que o Brasil estaria na mesma. A gente estaria ainda votando no Tucano. Nos tucanos. Agora, tem uma coisa que é assim, eu me recuso a falar contra a ignorância. Eu acho que as pessoas estão querendo realmente elas precisam sobreviver, né? Nem todo mundo pode se debruçar e estudar sobre mas o que eu não aceito é a ignorância elevada à categoria intelectual, à categoria de
argumento intelectual. Então, as pessoas falam, olha, eu não conheço isso que você está falando, tá? Então, isso daí é coisa de louco, de chapéu de alumínio, entende? Né? Esse argumento da ignorância, não vi, portanto não presta. É, argumento supremo da ignorância. Então, mas eu acho, de todas essas distopias, e você já deve ter lido também, eu acho que um livro bom para as pessoas começarem a falar sobre o assunto, inclusive um livro que eu acho que deveria ser distribuído nas escolas, que é A Revolução dos Bichos, do Orwell. Eu li na escola. Espécie... Eu li na escola. É uma fábula distópica. Sim. Né? Ela utiliza... É uma fábula distópica, que então mostra o que é um processo revolucionário, mostra o que é a mentalidade revolucionária, que não tem nada a ver com... As pessoas falam, mas o comunismo nunca existiu porque, veja, ninguém faz... O comunismo não é... O comunismo, as pessoas se pegam a definição de dicionário do comunismo e do socialismo. Ah, não, o comunismo é a concentração dos meios de produção, é a posse coletiva dos meios de produção, não é verdade? Isso nunca existiu e nunca vai existir. Vocês têm que entender o seguinte, a mentalidade revolucionária significa o seguinte, acúmulo de poder nas mãos de uma casta dominante com vistas a uma mudança radical na sociedade. É isso, acúmulo do poder. É o que está acontecendo diante dos nossos olhos. Ação de poder. Agora o pessoal está falando dessa história, né? Agora veio à tona, não. A gente já sabia faz tempo, né? Que essa história da pandemia era controle por controle. Agora que vazaram os documentos entre ministros da Europa, tanto de ministros italianos quanto ingleses, está, na verdade, comprovado aquilo que era considerado conspiratório, sei lá, um ano atrás, né? Que na verdade, foi a exploração do medo ao máximo para criar assim, um experimento social, né, de controle. Então, assim, as pessoas elas deveriam prestar um pouco mais de atenção no momento em que vazam essas coisas. Mas eu tenho certeza que pouca gente está acompanhando isso. O vazamento ali das conversas do ministro da Saúde inglês, do pessoal da Itália, que claramente houve uma tática para que os comitês de saúde agissem não por motivações científicas, mas por motivações políticas. A maior distopia que a gente viveu foi a da pandemia. Gente sendo aterrorizada, controlada. Então a coisa é muito próxima de nós, né, Paulo? Para que as pessoas ignorem. Eu acho que assim, como é que você vai ignorar que a gente está em plena distopia depois do que aconteceu aí na pandemia? Você via gente aterrorizada com máscara em carro, essas coisas. Fala, como que eles conseguiram fazer isso, né? Porque é possível controlar o homem, né? É possível. E é importante a gente discutir como se controla para a gente conseguir, pelo menos, tentar se imunizar contra o controle, né? Sim. O episódio da pandemia, também, esse episódio da pandemia, ele mostrou o seguinte também. O Bernardo Kister tem uma imagem muito interessante para definir as forças que estão em conflito no mundo hoje. Elas são como o Cérbero, o cão da porta dos infernos, que tem 3 cabeças. Né? No caso, são os 3 grandes blocos que estão aí disputando um com o outro. O globalismo, o comunismo, né? Que é comunismo, não, né? Tem gente que acha que é conservadorismo, viu? Tem gente que acha que o Putin é conservador. Está cheio de gente na direita achando que o Putin é conservador. Vai salvar o mundo globalista. Vai salvar o mundo. Então, o globalismo, o comunismo e o islamismo. Esses 3, né? Globalistas. Eu só queria deixar registrado nessa live que ele é mais rico que os globalistas. Então eu quero saber como é que ele vai salvar o mundo dos globalistas se o Putin é um dos caras mais ricos do mundo e mais rico que qualquer globalista. Eu acho que assim, se ele irrita os globalistas é porque ele concentra ainda mais poder que muitos deles, mas fechando parênteses e voltando. Eu acredito que na pandemia nós vimos assim uma espécie de efeito mimético entre as forças globais.
Quer dizer, as forças globais atuaram juntas. Elas atuaram, né? Por exemplo, surgiu, onde que surgiu, de onde vazou o vírus? Né? De onde veio esse vírus? De um laboratório na China. Né? Financiado por quem? Por quem as pesquisas eram financiadas? Pelos globalistas. Então, você está vendo assim, é uma mímese, é aquela união dialética, aquela relação dialética que existe entre essas três forças, que às vezes se aliam, às vezes se separam e tudo mais, e nós ficamos. Qual é a única força que pode combater esse Cérbero? Qual é a única força que existe? O cristianismo. Exato. Não existe outra. É outro, Não existe outra. Né? Você tá falando da porta do inferno, do guardião do inferno, né? O Cérbero é uma boa imagem mesmo que o Bernardo encontrou para as forças, tal como o Olavo explicava, né? Porque realmente o Cérbero é o guardião desse mundo infernal, né? Eu também acho, Paulo. Agora, o que me preocupa é que as pessoas também têm uma visão equivocada de religião hoje. As pessoas têm uma visão estranha. Outro dia eu fui dar uma aula magna e eu acabei falando algo que eu nunca tinha falado na vida. Que a minha pior experiência política foi uma vez, quando eu estava com um grupo que foi para Brasília. Eu fui lá, na verdade, mais para fazer uma reportagem sobre os vários movimentos, foi em 2019. E aí eu vi o grupo com que eu estava no mesmo ônibus que eles, rezando loucamente, fervorosamente na frente do Alvorada. Para mim aquilo foi horrível. Eu fiquei constrangida. Eu assisti essa aula. Eu assisti essa aula e acho que você tem razão. Que para mim foi um horror, porque eu falo, assim a gente está alimentando o Cérbero. A gente não pode alimentar, dar rosquinha para o Cérbero, meu Deus do céu. A gente tem que fazer outra coisa, a gente tem que ajoelhar para o lado certo, né? Então eu acho que esse equívoco das três forças, ele está tão impregnado nas pessoas que até as pessoas que querem combatê-lo, às vezes não sabem como. E aí é o exemplo que você deu. Por que as pessoas acham que Putin é a solução? Também é pelo mesmo motivo, entendeu? Elas estão impregnadas assim do erro, porque a gente está em plena distopia. E a distopia funciona, é o controle o tempo todo, o condicionamento do comportamento, etc. O primeiro passo é ordenar a própria alma, não é? Acho que é o primeiro eterno, assim. É o passo, é a coisa mais difícil da vida, mas é o que você tem que fazer a vida inteira. E a literatura, né, Paulo? Por isso que você tem falado tanto das distopias, né? Porque a literatura, ela te dá o quadro. Então, e para o pessoal que está assistindo, eu pretendo dar essa aula sobre a Revolução dos Bichos, porque eu acho que é uma porta de entrada para a gente compreender isso que a gente está vivendo hoje. Vamos parar de colocar as coisas em termos de direita e esquerda. Vamos passar a pensar em termos de mentalidade revolucionária e mentalidade conservadora. Eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Né? Mesmo a palavra mentalidade conservadora, eu tenho minhas restrições também a isso. Tá? Mas eu acho... já é melhor do que direita e esquerda, né? Cultura revolucionária e cultura conservadora. Que seja. A mentalidade conservadora, eu acho, é o seguinte, ela se resume basicamente no seguinte: alta cultura, que compreende a espiritualidade judaico-cristã, a filosofia grega, o direito romano, alta cultura, e uma coisa chamada, que na língua inglesa tem uma expressão que é common sense. Common sense é traduzido, na maior parte das vezes, por senso comum. É a tradução literal, senso comum. Mas common sense, na língua inglesa, tem os dois sentidos. Senso comum e bom senso. Eu acho que o que está sendo visado hoje, o que está sob ataque hoje, é o bom senso. Sim, o bom totalmente. Senso. A vida normal, as coisas normais. A grama é verde. O céu é azul. A água é molhada. Mulher é mulher. Homem é homem. Homem é homem, mulher é mulher. Entendeu? Nascem meninos ou meninas. É assim. Qual vai ser você já sabe o que é? É menino. Já sabe o que é?
O que vai ser? Você olha para uma mulher que está grávida, você pergunta, A primeira... o que vai ser? É menina. Sim. Tá? É a vida normal, é o bom senso. Não é o senso comum, porque essa expressão, o senso comum, ela foi também vilipendiada pelos positivistas, pelo pessoal marxista, tal, né? O senso comum virou, assim, No geral, virou, na verdade, expressão da ideologia adversária, né? Também, ali, para os marxistas. Mas o que está sob ataque agora é o bom senso. Ou seja, se um indivíduo bota uma peruca, o cara passa um batom e diz que é mulher, e eu estou vendo que ele é homem. Eu estou vendo na minha frente, os meus sentidos não me enganam. Eu estou vendo. Eu não posso ser obrigado a dizer que ele é homem. A mulher, eu não posso ser obrigado a dizer que ele é mulher. Isso eu estou dizendo que esse indivíduo deve ser combatido, que ele deve ser agredido. Não estou dizendo nada disso. Eu só estou dizendo que eu não posso chamá-lo de algo que contraria a evidência dos meus sentidos. Mas, Paulo, vai se preparando que a gente ainda vai ter que pagar multa. Quando a gente olhar. Olha, uma vez eu fiz um comentário aqui no Instagram e eu usei uma palavra que eu vou soletrar, tá? Para a live não cair, que é TRAVECO. Eu usei essa palavra. E aí, quando eu usei essa palavra no Instagram aqui para fazer um comentário, imediatamente eu recebi a mensagem: o seu comentário foi abolido porque ele viola os termos da comunidade. Você entendeu? Eu não posso mais falar esse termo. Entendeu? Para usar essa maldita dessa rede social. Então, assim, a gente está muito perto de a gente, daqui a pouco, vai ter que pagar multa. O chamar Mas um travesti. Essa palavra que você mencionou agora, na minha época, quando eu era criança, adolescente, isso era comum, a gente sabia que existia, né? E na minha época tinha uma linda chamada Roberta Close, que parecia mulher. Você olhava e era, nossa, mas que mulher linda. Todo mundo dizia isso e não havia nenhum problema. Minha tendência natural era chamar realmente de ela, não tinha por que chamar de outra coisa, né? Assim, ninguém está se negando a isso. O que a gente está se negando é de violentar a evidência dos sentidos. Tá? Se tem o cara que está com barba ali e se apresenta como mulher, eu não posso dizer que ele é uma mulher. Porque isso não respeita as próprias mulheres, inclusive. Né? As próprias mulheres, a condição feminina. Né? Ao eterno feminino, como dizia o Goethe. Né? Para mim, isso é um desrespeito. Então, essas coisas básicas que estão sendo atacadas assim, já na infância. Já na infância, as crianças são levadas, tá? e nós vamos ter muitas lutas pela frente. O meu amigo Tomás Giuliano, você gosta dele, né? Eu gosto muito do Tomás. O Tomás Giuliano, ele disse que é o seguinte: a Academia Brasileira de Letras não vai aprovar a linguagem neutra. Eu digo que eu tenho as minhas dúvidas sérias. Sabe por quê? Porque os escritores, de verdade, eles estão morrendo. Né, Bruno? Daqui a uns 10 anos. Estão sendo substituídos por outras pessoas. Então, eu não duvido que a academia venha a instituir essa linguagem e nós vamos tomar multa. Se nós não usarmos isso nos concursos, nós vamos ser reprovados. E assim, então, hoje eu estava conversando com um grupo lá de professores do DPL, né, o Docentes pela Liberdade. E eu estava vendo eles falarem, puxa, a gente tem que dar atenção para as universidades, assim como o próprio Rafael Nogueira fala, eu acho que ele tem razão, né? Pô, as pessoas têm que estar nas universidades, se quiser ocupar o espaço, mas eu vou ser bem sincera, Paulo. Para você, dependendo da área que é a sua, letras, filosofia, você é muito. A maneira de você interagir com a sociedade não funciona via universidade. A universidade você pode até formar pessoas, mas não é isso que está acontecendo lá. E eu acho que os cursos online, eles vieram para quebrar isso. Eu posso dizer para você, assim, sem medo de errar, que eu tenho alguns alunos no meu curso de Platão que estão na universidade e vêm fazer Platão comigo.
Você entendeu? Eu sou a única instituição que eu atuo, que é um seminário, os meninos tiveram uma formação incrível em Antiga. Por quê? Porque o professor deles é bom. É um professor, assim, extraordinário. Mas porque não é exatamente uma universidade, é uma instituição independente. Então, assim, ou instituições menores independentes, ou cursos digitais, ou iniciativas, assim, de autoeducação, elas funcionam muito melhor para isso que a gente chama de ciências humanas do que na universidade. Eu tenho realmente minhas dúvidas. Eu acho que a universidade está se tornando obsoleta. Eu acho que ela ainda é importante como centro de pesquisa, porque tem estrutura, laboratório, dinheiro, burocraticamente já está organizada. Para quem produz pesquisa, cientistas, ela ainda é uma instituição importante. Agora, para pensamento, nossa, eu acho que a gente tem que atuar de fora para dentro e não de dentro para fora, entendeu? Porque quando você está lá, veja o caso do Pondé. O Pondé parecia lúcido. E ele, em vários momentos, ele é lúcido. Mas, de repente, ele cede ali ao meio. Você não sabe se ele cede ao meio ou se é porque ele está no meio, perde a lucidez. Tá? Eu me lembro várias vezes que, quando eu era professora universitária, quando eu queria pensar, eu parava de ir em reuniões. Porque aquilo é ensurdecedor. Eu falo, nossa, eu estou emburrecendo aqui, pelo amor de Deus, que perda de tempo! Os caras querem falar do protocolo e o professor de lógica é alcoólatra, meu Deus do céu. Os caras vão sair da faculdade de filosofia sem saber lógica. Você entendeu? Então, assim, a ordem de prioridades deles é quem vai tirar primeiro a licença-prêmio. Não dá para você estar num ambiente desse. Você não consegue estar num ambiente desse, entendeu? E aí, eu acho muito complicado em algumas áreas você atuar ali. Eu acho que esse trabalho que a gente faz de fora para dentro, a exemplo, né? Tentando seguir o exemplo do Olavo. E aí, o cara era um gênio, né? Então, acho que todo mundo junto para ter um efeito que nem chega a ser o que ele tinha. Mas pelo menos a gente não deixa morrer essa iniciativa, né? As pessoas separadamente, cada um fazendo o seu. Eu acho que isso ajuda muito mais a sociedade do que as pessoas se matarem para estar na universidade, para ficarem ali tomando processo administrativo e não conseguirem falar. Você entendeu? Eu aqui na minha casa sou muito mais produtiva do que como uma professora universitária, porque eu sei o que é a vida universitária, eu sei os formulários que você tem que preencher, a papelada, a enrolação, eu sei o que é que eu teria que fazer para passar no concurso. Eu não sou trouxa, para quê? Eu me viro de outro jeito, entendeu? Para a sociedade ganha mais. Eu acho que a sociedade ganha mais com esse tipo de discussão que a gente faz aqui, você entendeu? No campo das ciências humanas, do esclarecimento, etc. Enfim. Bruna, eu sei que você está com horário, você tem que dar aula, você tinha me avisado já. Então, olha, eu poderia ficar conversando com você muito mais aqui, mas eu queria agradecer muito por você ter aceitado o meu convite, tá? De conversar aqui com a gente. Eu poderia falar muito mais. A gente vai fazer outras, tá bom, Bruna? De vez em quando a gente se encontra, né? Sim, sim. É um prazer. Sempre... Eu queria agradecer muito. Pois não. Não, eu só queria realmente convidar as pessoas que estão acompanhando, que ainda não assistiram o documentário. Já que a gente começou falando de Platão, eu queria convidar as pessoas que não tiveram ainda uma visão de Platão simples, modesta, mais justa, que vocês encontram na minha bio um link. Vocês podem assistir de graça. Eu fiz isso para realmente ter um trabalho de interesse geral. Assistam lá, que vocês vão entender tudo que eu conversei com o Paulo no começo da live. Assistam o documentário, é só clicar no link na minha bio. E também queria só avisar, Paulo, eu sei que você aqui é o editor-chefe do Brasil Sem Medo, mas eu só queria, já que eu olho para você, eu lembro de mídia, falar que essa semana do consumidor, dê uma olhada, eu tenho certeza que o Brasil Sem Medo deve estar com promoções boas. E nós, da Esmeril, também estamos com uma promoção muito boa, mas assim, muito boa mesmo. E já que a gente falou de distopia, Paulo, esse mês no Clube de Cinema eu vou analisar o filme Paulina, que é um filme daquele filme argentino. É a história de como uma esquerdista tenta ser coerente e ela acaba produzindo para ela própria uma distopia. Então, enfim, para a gente ver como a coisa é real, né? Um diretor que tentou mostrar como é que uma marxista esquerdista agiria. Não que ele quisesse dar essa mensagem, mas nós conservadores conseguimos captar essa mensagem. Como é que ela conseguiria ser coerente? Ela produz para ela próprio inferno, tá?
É um filme interessante que eu vou analisar no Clube de Cinema da Esmeril. Então, enfim, só para dizer que a gente também lá está o tempo todo tentando trazer à tona assuntos de interesse geral para que a gente mantenha a devida distância da loucura que nos cerca. Como eu tenho certeza que você vai fazer na sua masterclass sobre a Revolução dos Bichos, que eu convido para essa aula todos os meus seguidores. Pessoal, assistam a aula do Paulo, porque o Paulo é o autor do mínimo sobre distopia. Então, se tem alguém que pode falar minuciosamente sobre distopia, é ele. Tenho certeza que vai ser ótimo essa masterclass. É isso aí. Então vamos recapitular aqui todos os convites. Olha, primeiro, assine a revista Esmeril, gente. A revista Esmeril. Oi? Perdeu essa Oi? semana com a cara de novo. Pois é. A revista Esmeril é a melhor revista de cultura do Brasil. Eu não falo isso sem nenhum favor, viu? Não é porque você está aqui não, Bruna. É realmente a melhor revista. Tem colunistas excelentes, né? E é chefiada pela minha amiga Bruna Torlai. Assinem o Brasil Sem Medo. O Brasil Sem Medo é o maior jornal conservador do Brasil. Nós temos notícias, nós temos artigos, nós temos crônicas, nós temos entrevistas, Vocês têm vídeos e cursos. Inclusive um curso sobre distopias, tá? Que é o curso que eu preparei para vocês. Está lá. Então assine o Brasil Sem Medo. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E os outros convites são: assista a aula da professora Bruna sobre Platão, né? Para você poder se matricular no curso dela. Oi? Para quem não quer curso. Esse documentário eu fiz para quem nem quer fazer o curso, só para a pessoa conhecer Platão. E nesse documentário tem o Flávio Gordon falando justamente sobre essa correspondência do Voegelin com o Léo Strauss, dizendo o que é que eles pensavam de Popper. Por isso que eu lembrei que você falou no começo da live. Flávio Gordon conta direitinho essa parte do documentário. Ótimo. Era com Léo Strauss, né? Sim. Bom, então, gente, é isso. Vejam a aula da professora sobre Platão e vejam agora, vai ser dias 15 e 16, então eu vou dar essa masterclass gratuita sobre a Revolução dos Bichos, a fábula distópica de George Orwell. É um livro que fala sobre aquilo que nós estamos vivendo agora, aqui no Brasil, tá bom? Não deixe de assistir, então, é gratuito, só ir lá na minha bio e clicar, tá bom? Muito obrigado, Bruna, muito obrigado a todos que nos acompanharam até agora. A gente volta em breve com mais discussões, assim. Conversar com gente como a Bruna Torlai é sempre um aprendizado, é sempre uma alegria. Muito obrigado, Bruna. Digo, tchau, Paulo. Boa tarde, pessoal. Valeu.